Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês um livro que fazia bastante tempo que eu já tinha ele no meu tablet. Eu tinha comprado a versão em e-book e foi um daqueles livros que eu me apaixonei pela capa, me apaixonei pelo título, mas acabei colocando outros livros na frente e ele foi ficando, até que finalmente eu dei uma chance para esse livro e eu vou ser sincera que eu fiquei positivamente surpresa. Foi um livro que, inclusive, em alguns trechos do livro eu até sentia como se eu mesma pudesse ter escrito aquelas palavras. Mas, sem mais delongas, o livro que eu trago de sugestão para vocês dessa vez é o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. E o autor é mais um daqueles nomes que eu vou ter dificuldade para pronunciar e eu não sei se está certo, mas eu vou escrever aqui embaixo. É o Haemin Sunim, ou Haemin Sunim. Eu não sei como se pronuncia, mas como manter a calma em um mundo frenético. E é justamente sobre isso que se trata o livro inteiro, em formas de nós observarmos mais as coisas que acontecem no nosso dia a dia e trazermos uma paz interior para o nosso cotidiano. E é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de livros, de temas, de pedidos de orientações, sugestões de receitas, de contos e o que mais vocês acharem relevante e coisas que possam ajudar no crescimento de mais pessoas. Escreve aqui embaixo nos comentários ou vocês também podem me enviar através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E para você aí que também não conhecia o Haemin Sunim, ele é um escritor de 45 anos e é também um dos professores de Zen Budismo mais influentes da Coreia do Sul, onde seus livros já venderam mais de 3 milhões de exemplares e são considerados obras populares, não somente para pessoas que se interessam por meditação, mas também para se superar os desafios da vida cotidiana. E foi muito legal porque sempre que eu começo um livro, eu procuro tirar uma fotinho e postar lá no meu Instagram. E quando eu postei a foto desse livro, muitas pessoas comentaram que já leram, que era livro de cabeceira. Teve gente que já falou que já estava esperando a resenha para o canal. E realmente, vou ser sincera que eu vou tentar fazer uma resenha não muito longa, porque o livro ele é tão legal, ele é tão interessante que eu grifei diversas partes. Eu coloquei diversas notinhas para poder dividir diversas partes com vocês. Mas eu também não vou poder contar o livro inteiro, porque senão ninguém vai comprar o livro, né? E é muito bacana no livro dele, porque ele vai falando sobre as relações que nós mantemos na nossa vida, sejam relações de trabalho, relações com os nossos familiares, relações com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com diversos tipos de pessoa, formas com que nós lidamos com as coisas que acontecem no nosso dia e forma como nós vemos e interpretamos as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. E já vou começar aproveitando essa puxadinha de budismo, que logo no comecinho do livro, numa das primeiras páginas, num dos primeiros textos, ele já fala uma coisa que eu já falei em diversos vídeos do budismo, que é que todas as pessoas têm em si a natureza de Buda. E aí, sobre esse assunto, ele diz o seguinte: todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Isso foi até uma coisa que me lembrou vendo uma reportagem especial da revista super interessante falando sobre gatos e cachorros, que diz que o seu cachorro ou o seu gato vê o seu tutor, o seu dono como um gato ou como um cachorro gigante. Então, pelo visto, é tudo a mesma coisa. Você enxerga no outro aquilo que você tem dentro de si.
Isso já foi uma coisa que eu vi em diversos textos, em algumas frases de efeito de Facebook, dizendo que o defeito que você enxerga na outra pessoa geralmente é um defeito que você próprio tem, mas tem dificuldade de admitir. Então, é uma coisa a se pensar. E o bacana do livro é que ele é um livro bastante dinâmico, então, da mesma forma que ele, no começo do capítulo, escreve um texto, geralmente conta um caso, conta uma experiência, depois ele coloca alguns trechinhos com alguns pensamentos. Então, se você aí gosta de colocar umas frases bonitas junto com a sua foto lá nas suas redes sociais, esse livro é um prato cheio. Já deu pra perceber que em breve vocês vão ver muita frase dele nas minhas fotos, né? Tanto que uma das que mais me chamou a atenção diz o seguinte: se mesmo depois de muitas tentativas você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar sua forma de enxergá-la. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com a de alguém que, a seu ver, esteja pior que você. Agora, a sua já não parece tão ruim assim. Tudo é questão de ponto de vista. Recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ponto de vistas, eu contei uma historinha. Então, se você ainda não viu esse vídeo, que fala um pouquinho mais sobre pontos de vista, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas, de novo, trazendo à tona esse conceito de que nós vemos o que nós temos. Então, de repente, uma situação que para você é negativa, para uma outra pessoa não é tão negativa assim. E vice-versa. Por isso é importante a gente ter sabedoria de tentar sempre visualizar várias facetas de uma determinada situação. Num outro vídeo eu já fiz um exemplo aqui falando sobre um cubo mágico, sabe? Aquele cubinho que tem várias corzinhas. Se você olha o cubo de frente, você vai ver uma cor só. Mas se você se deslocar, você vai ver que ele tem outras cores. E essa é uma dificuldade que a gente tem. Geralmente quando a gente se encontra numa dificuldade, com algum problema que parece insolúvel, a gente já fica desesperado. E é justamente esse desespero e essa ansiedade que muitas vezes impedem que a gente respire fundo, tenha calma e com essa calma e uma reflexão profunda a gente encontre a solução para as nossas questões. E aí teve um capítulo dele que eu grifei só o primeiro parágrafo, porque pra mim foi muito pessoal, foi um toque muito pessoal, porque acabamos de passar agora pela campanha do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, e aí, no começo do texto, quando a vida decepcionar, descanse um momento, ele começa falando o seguinte: quando a sua confiança for quebrada, quando suas esperanças forem por água abaixo, quando alguém que você ama o deixar, antes de qualquer outra coisa, faça uma pausa e descanse por um momento. E isso é importante. Muitas vezes, quando a gente está nesse estado de vida para baixo, a gente não consegue encontrar uma solução, muitas vezes o primeiro pensamento que vem na cabeça é desistir. Assim como também em muitos relacionamentos que as pessoas se dizem cansadas umas das outras, porque ao invés de desistir, não descansam. Então, muitas vezes a solução dos problemas está justamente nessa pausa que você não tira. Está justamente nessa pausa que você não se dá, porque está sempre tão preocupado em produzir mais e mais e mais e mais. E às vezes é só de uma pausa, de um reencontro consigo mesmo que você precisa para recarregar suas energias, para encontrar o seu propósito de vida e aí, a partir disso, você continuar alinhando a sua vida a esse propósito e rumo aos seus objetivos. Então, sempre que vocês estiverem passando por um momento de dificuldade, prestes a desistir, para e pensa se de repente o que você não está precisando é uma pausa. Umas férias, um descanso, um fim de semana sabático para você refletir, para você pensar. Afinal de contas, num mundo onde vem tantas informações, seja pela TV, pela internet, no celular, no metrô, tudo tem diversas informações e a gente tenta absorver tudo isso e a nossa cabeça fica aquele turbilhão que a gente mal consegue prestar atenção até nos nossos próprios sentimentos. Então, a gente conseguir encontrar uma pausa no meio desse cotidiano, no meio desse mundo turbulento, para fazer essa lavagem interna de reflexão, de calma e de descanso,
Com certeza, se você conseguir encaixar essa pausinha, nem que seja de 5 minutos, para você sentar, fechar os olhos, dar uma respirada, dar uma oxigenada na cabeça, tudo isso com certeza já vai ajudar a você lidar melhor com as suas questões. E aí teve uma outra parte do livro dele que fala justamente sobre críticas, esses julgamentos, coisas que vêm de fora, que eu achei muito interessante, até passei por isso, e diz o seguinte: não desista por causa das críticas. Aprenda a deixar de lado o que as pessoas que não conhecem você têm a dizer. Você recebe críticas porque suas atitudes estão atraindo a atenção das pessoas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. E isso foi uma coisa que, a hora que eu li, eu me lembrei lá do começo do canal, principalmente quando eu comecei a abordar o tema budismo, a quantidade de críticas. E uma coisa que, nesse tempo de YouTube, nesses 3 anos mais ou menos de YouTube, eu aprendi você nunca vai ser perfeita para ninguém. Um exemplo bem simples. Quando eu comecei, tinha gente que dizia que eu não tinha embasamento teórico para falar o que eu falava. Aí eu comecei a pegar matérias e ler trechos das matérias nos vídeos para mostrar que eu tinha sim uma fonte teórica, que eu não estava falando asneira. E aí o que aconteceu? Veio gente reclamar que eu estava lendo. Quer dizer, nunca ninguém está satisfeito. Tinha gente que reclamava porque eu fazia vídeo, tinha gente que reclamava porque eu não fazia ou quando demorava. Então sempre tem gente reclamando. Mas o mais importante, independente se você está tomando um monte de porrada em forma de crítica, você está fazendo o seu melhor, alinhado ao seu propósito de vida e ajudando as pessoas? Se você tiver as respostas afirmativas, que se dane a opinião dos outros. O que vale é a nossa consciência limpa e leve. Logo em seguida, ele tem um trecho que fala que as pessoas que trabalham de forma lúdica e relaxada costumam ser eficientes e criativas. Os workaholics, motivados apenas pelo estresse, trabalham sem alegria. Então não adianta você ficar pressionando as pessoas para trabalharem, seja você um líder, um chefe, um CEO, dono de empresa. Dificilmente, sobre uma forte fonte de estresse, vai sair um bom resultado, né? Ou você funciona assim? Até porque para você continuar fazendo o que você faz por bastante tempo, você não pode simplesmente enxergar o seu trabalho como uma fonte de renda. Você tem que ter alegria no que você faz. Caso contrário, além de não fazer tão bem feito quanto você faria se amasse o que faz, esse dinheiro que você vai receber talvez nem tenha o mesmo gosto. Então, é importante também você gostar do que você é pago para fazer. Então deu pra ver que esse é um livro bastante abrangente, ele trata sobre diversos aspectos da nossa vida, relações de trabalho e N coisas que com certeza você vai se identificar. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro porque eu concordei com a maior parte das coisas que ele falava, principalmente sobre tolerância, paciência, respeito. Isso é muito importante porque eu ainda vejo muitas pessoas colocarem frases de impacto, coisas sobre respeito e eu mesma às vezes percebo essas mesmas pessoas desrespeitando outras, o que é uma hipocrisia do... Então, eu espero que, se você já leu esse livro, que você ponha em prática tudo que você leu. Se você já esqueceu, que você leia de novo. Se você ainda não leu, que você leia. Se você tem esse livro em casa e já leu, empresta para outras pessoas. Vamos fazer essa informação circular. Isso é uma coisa que andou caindo em desuso, pessoas emprestarem livros. Lá no meu trabalho mesmo, eu levei alguns livros e eu tô tentando montar uma biblioteca colaborativa para trocar de livros com as minhas alunas e algumas pessoas já estão trocando e tá sendo uma experiência bem bacana. Então, se você tem esse conhecimento bacana na sua casa ou outros livros que você acha que te ajudaram e podem ajudar outras pessoas, bora levar esse livro adiante para outras pessoas terem acesso a esse conhecimento também. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais sugestões de livros, me escreve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!